Estamos de volta aqui com as aulas da Teologia Sistemática 2. Nós estamos na 10ª aula hoje e o nosso assunto é santificação. Santificação é tão importante porque a palavra de Deus nos adverte em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é uma coisa para apenas os supercrentes, é uma coisa que está implícita em nosso relacionamento com Deus. Pedro escreveu, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, podemos dizer que a santificação é algo que surge naturalmente da nossa vida em Cristo. Portanto, é um assunto bastante importante, mas todos vocês que estão nos ouvindo hoje também estão sabendo que a santificação também é um daqueles assuntos polêmicos, porque as pessoas têm várias ideias em relação à santificação. Nós vamos fazer uma breve saída para termos algumas entrevistas com as pessoas, para terem as suas ideias em relação à santificação. Depois voltaremos assim para a parte didática da aula. Na sua opinião, irmão João, o que é santificação? Santificação é estar diante do altar de Deus. É buscar a Deus, estar buscando a presença de Deus e viver cada dia um pouco mais do amor, da unção e do Espírito de Deus. Irmão, qual a sua opinião sobre santificação? O que é santificação? É a pessoa ser separada para Deus. É fazer aquilo que Deus quer e ser separado para Deus. Luciano, santificação, o que é na sua opinião? A santificação é você procurar se separar. A gente pede muito o poder, a unção do Senhor, né? Mas nada vale se não tiver santificação. Então, e a santificação também você tem que pedir e buscar. O Senhor vai estar te ajudando, vai estar te dando graça. Eu falo que eu vivo, né? Eu tenho vivido isso. Tenho procurado, tenho pedido, e o Senhor tem derramado graça. A gente tem que lutar, tem que estar ali vigiando. A gente é jovem, né, meu? A coisa aperta, às vezes de um lado do outro, mas a santificação é quando você realmente faz um propósito com Deus. Senhor, eu quero me santificar para mim estar sendo proveitoso na sua obra, através da unção que o Senhor derrama. O que é, Samuel, na sua opinião, santificação? Santificação é a pessoa ser... Não é ser santo que todo mundo... Não existe pessoa santa na terra. Porque se existe uma pessoa santa, Deus vem e recolhe. Todos nós temos pecados, cometemos pecado. Uma pessoa santificada é uma pessoa que foi escolhida de Deus, aceitou Jesus, teve seus pecados todos, os pecados do passado, todos restaurados, e é uma pessoa santificada na presença de Deus. Ela erra, peca, mas ela vem, reconcilia com Deus e santifica. A santificação de Deus vem sobre a pessoa. Portanto, você pode ver que as pessoas têm ideias diversas em relação à santificação. E com certeza, se você fosse fazer esta mesma pesquisa junto com seus colegas de sala de aula, também você teria ideias semelhantes e, quem sabe, um pouquinho diferente também. Então, nossa aula é santificação e nós vamos falar acerca da santificação da seguinte forma. Nós vamos primeiramente definir o que é santificação e estamos trabalhando com a ideia de uma santificação bipolar, isto é, santificação que está expresso dentro da Bíblia em termos de coisas que são opostas. Por exemplo, nós vamos ver que a santificação é uma coisa que é interna, é uma coisa externa e assim por diante. Mas como a nossa aula é bastante comprida e nós temos muito material, nós vamos entrar logo com este conceito da definição de santificação e depois então estaremos assim prosseguindo para todos os demais aspectos do assunto. Santificação. A terminologia bíblica da santificação nos impulsiona em duas direções. Querendo, por exemplo, definir a santificação, nós vamos para um lado e depois nós vamos para o outro lado. Primeiramente, a ideia de santificação nos impulsiona para a ideia de exclusividade. No tocante à exclusividade, alguma coisa é tida santa
quando pertence apenas a uma só pessoa ou é restrito para apenas algum uso. Então, podemos dizer que aquela pessoa ou aquela coisa é santa. Assim, todos os utensílios do Antigo Testamento que foram usados no culto divino foram tidos como sendo utensílios santos ou santificados, porque poderiam ser apenas usados para o culto divino. Não quer dizer que estes utensílios eram diferentes, por exemplo, em termos de caráter ou natureza, do que os utensílios comuns que foram usados pelos israelitas na sua própria vida diária. Por exemplo, uma faca que foi usada, por exemplo, no tabernáculo, no culto divino, não teria sido diferente que outro tipo de faca, uma outra faca que tinha assim o próprio israelita em casa. O que fazia diferença é que os utensílios que foram usados no culto divino não poderiam ser levados para casa para serem usados assim em serviço comum. Assim nós lemos em Êxodo capítulo 40, versículo 10. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar. E o altar se tornará santíssimo. Tanto o altar como todos os utensílios tornaram-se santos para demonstrar a sua exclusividade, uma vez que foram consagrados a serviço de Deus, não estavam disponíveis para outro tipo de uso. Portanto, a primeira parte da nossa definição de santidade salienta esta questão de exclusividade. Uma pessoa é santa quando está separada para o uso ou benefício de Deus. E a segunda parte, a segunda verdade associada à questão da santificação é o elemento de pureza. E isso está então a nos salientar a natureza moral que está associada a esta doutrina. Enquanto não podemos falar de nenhuma questão moral em relação aos utensílios, por exemplo, do tabernáculo, nós podemos sim frisar a questão moral em relação às pessoas que estavam envolvidas no culto divino, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então nós temos o Salmo capítulo 24, o Salmo 24, versículo 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Você percebeu a ligação entre santo lugar e mãos limpos e pureza de coração? Se você percebeu isso, é porque você já soube da relação entre a questão de santidade ou santificação e pureza. E nós entendemos aí que nós não estamos falando de uma pureza de corpo, embora que também foi importante e foi frisado no culto divino, isto é, que os sacerdotes se apresentassem diante de Deus, assim tendo tomado os banhos e assim por diante, mas a questão fundamental é esta questão da pureza moral, isto é, uma consciência limpa diante de Deus. Santificação, então, pode ser definida destas duas formas, assim, tanto como sendo a questão de separação ou exclusividade, ou também a questão da pureza. Mas agora nós vamos ver que também é útil nós definirmos santificação negativamente, isto é, santificação definida negativamente pode nos ajudar em nossa compreensão. O que quer dizer isso? É que santificação é negativa? Não, não. Santificação é uma doutrina bastante positiva, como vocês irão ver. Mas quando eu digo que é útil definirmos algo negativamente, isto quer dizer que é bom dizer o que santificação não é. Podemos dizer acerca da santificação, falando negativamente,
que santificação não vai censurar a nossa natureza humana autêntica. Isto é, a santidade humana, a santidade que Deus quer de nós, não elimina certos aspectos da natureza humana que ora recebem forte censura dentro de certas comunidades eclesiásticas. Por exemplo, estou me referindo a toda a questão da nossa sexualidade. Ouvindo algumas pessoas, suponha-se que uma pessoa que é santa é uma pessoa que não tem mais assim intercâmbio com a sua natureza sexual ou a sua sexualidade. É como se fosse a sexualidade uma coisa ímpia. Mas vamos lembrar, por favor, que foi Deus e não foi o diabo que fez os nossos corpos. Foi Deus e não o diabo que é o autor da nossa sexualidade. Na próxima vida é verdade que tudo indica que os seres humanos não terão relações sexuais, como nós mencionamos aí no seu texto. Mas, por enquanto, nesta vida, vamos ouvir o que a palavra de Deus diz na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, definido negativamente, dizemos que a santificação não irá fazer dos seres humanos anjos. Nós não somos destinados por Deus a sermos anjos, nós somos destinados a sermos na semelhança do seu amado Filho Jesus Cristo, que é justamente a pessoa em quem nós nos espelhamos para a questão de santificação. Então, passemos agora para definirmos santificação positivamente. Santificação definida positivamente. Podemos então dizer positivamente que a santificação pode ser conhecido entre três conceitos que têm tudo a ver com saúde, separação e serviço. Saúde, separação e serviço. E é muito importante que nós frisarmos que o modelo ou paradigma de santidade para nós como cristãos não é João Batista, e sim Jesus Cristo. Quero repetir isso, que o modelo ou paradigma de santidade para o cristão não é João Batista, e sim Jesus Cristo. Lembre-se da palavra do próprio Jesus, Lucas 7, 33 a 34. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E se nós apenas nos lembrar daquelas últimas duas colocações, isto é, amigo de publicanos e pecadores, vamos entender que de forma alguma a santificação bíblica possa nos levar a nos afastarmos dos pecadores, aquelas pessoas que estão precisando da salvação. Aliás, nunca nós podemos imaginar que a santidade bíblica vai nos levar para uma vida de antipatia diante de pecadores e pessoas necessitadas do Evangelho, pois Jesus era amigo dos pecadores e dos publicanos. Continuando, vamos lembrar o fato que João Batista teve sérios conflitos quando ele soube como Jesus Cristo vivia e convivia no seu mundo. Ele sabia que ele era o precursor do Messias. Foi ele mesmo que tinha identificado Jesus Cristo como sendo o Messias, porque havia descido sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e então ele havia declarado que aquele sobre quem descia e permanecia o Espírito Santo era o Messias. Tudo bem, mas depois ele percebeu que Jesus tinha um padrão de vida diferente,
que o seu próprio padrão, e por causa disso ele estava com as suas dúvidas e as suas dificuldades quando encarcerado por Herodes. Então mandou alguns dos seus discípulos a Jesus para tirar a sua dúvida. Em Lucas capítulo 7, versículo 20, nós lemos acerca desta dúvida, onde aqueles homens chegaram da parte de João. Quando os homens chegaram junto dele, isto é, junto a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? A João era necessário ele aprender que a santificação não é alguma coisa que é expressa por costumes e modelos de vida diferentes, mas é de uma qualidade de vida diferente. Isto é expressa através do poder de Deus na vida da pessoa, não apenas através de alguma roupa diferente. Vamos ler o que foi a resposta de Jesus em Lucas 7, 22 a 23. Ele mandou esta palavra de consolo a João, dizendo: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado aquele que não acha em Jesus motivo de tropeço. Esta frase nos relembra do fato, infelizmente, que é verdade, que temos pessoas que querem ser até mais santos que o próprio Jesus e ficam ofendidos com Jesus, como João estava ficando ofendido, porque ele não demonstrava o nível de santidade que ele esperava. E nós sabemos que João não era diferente neste caso do que os próprios fariseus, que entendiam que Jesus era um pecador porque ele fazia a vontade de Deus no sábado, isto é, curando os enfermos no dia do sábado, e eles acharam que ele era um grande pecador porque ele agia em prol das pessoas no dia que foi reservado para ser o dia do Senhor daqueles tempos, isto é, o dia separado. Então, o fato que emerge aquilo que surge da Escritura em relação à santificação e é o conflito entre João Batista e Jesus, é que obviamente Jesus Cristo era bem mais liberal em termos de costumes do que o seu primo, falando em sentido humano, do que seu primo João Batista. Isto é, Jesus era aquela pessoa que se permitia várias coisas que João Batista não se permitiria. Lembre-se, por exemplo, que João não bebia de forma alguma, mas nós temos Jesus Cristo, Filho de Deus, que não apenas bebe vinho, mas ele, no primeiro milagre que ele faz no seu ministério, quer dizer, naquela festa de Canaã, o que é que ele faz? Ele consagra água e a água vira vinho. Você pode imaginar um escândalo maior para João Batista aceitar e ainda crer que esta pessoa era o prometido Messias. Mas é assim que às vezes nós nos escandalizarmos até com os nossos próprios irmãos. Isto é, primeiramente nós precisamos entender que há esta diferença e quem sabe uma dificuldade de convivência que nós temos hoje em dia com irmãos de comunidades diferentes é resumido nesta questão do paradigma de cada comunidade. Isto é, nós temos certas comunidades que estão mais afinadas com João Batista e outras comunidades que estão mais afinadas com Jesus Cristo. Mas o importante é que nós continuemos o nosso estudo para nós percebermos a realidade da santificação. Nós vamos ler Colossenses 1:28, onde o apóstolo Paulo enfatiza a importância de Jesus como nosso paradigma, o qual nós anunciamos, isto é, anunciamos a Jesus, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria,
a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Não existe nenhuma perfeição fora de Cristo. Como nós descobrimos na aula da aula passada, que não existe nenhuma salvação fora de Cristo. Nós precisamos estar em Cristo para sermos salvos. Agora, vamos para uma metodologia de estudo em relação a nós termos uma ideia melhor de como é que fica esta questão de santificação. Como eu falei, nós vamos falar de polaridades, nós vamos falar de extremos, isto é, nós vamos falar de duas coisas que são contrastes em relação à santidade. Aliás, várias pares ou várias dicotomias, vamos dizer que é isso de um lado, mas é do outro lado uma coisa bastante diferente. Então vamos ver as dicotomias ou as polaridades que focalizam o nosso estudo hoje. Por exemplo, vamos dizer que a santificação é uma coisa objetiva e ao mesmo tempo é uma coisa subjetiva. A segunda polaridade seria dizer que a santificação é uma coisa interna, mas ao mesmo tempo é uma coisa externa. Vamos observar que a santificação é uma coisa que acontece de imediato. Santificação é imediata, mas ao mesmo tempo, segundo a própria palavra de Deus, a santificação é uma coisa progressiva. A quarta polaridade seria para observarmos que a santificação é uma obra divina, isto é algo que Deus efetiva em nossa vida, mas do outro lado é uma responsabilidade humana. Portanto, então tem este aspecto de santificação divina e este aspecto de santificação humana. Então, estas são as polaridades que farão parte agora do nosso estudo de santificação. Em primeiro lugar, santificação, uma perspectiva objetiva e subjetiva. Esta parte pode ser bastante interessante e por isso eu quero dizer que pode ser um pouquinho complicado. Mas vamos usar uma ilustração que eu creio vai facilitar o seu entendimento de toda esta questão de santificação, não apenas esta parte que ora nós consideramos a parte objetiva e subjetiva. Para o fim desta parte da aula, eu quero que você imagine dois animais, um porco e uma ovelha. Agora, segundo a palavra de Deus, todos os animais do Antigo Testamento poderiam ser separados em duas categorias. E não eram as duas categorias dos grandes ou dos pequenos, dos mais caros ou os mais baratos, dos mais queridos ou menos queridos. Não era bem isso. Deus disse que todos os animais que Ele mesmo havia criado poderiam ser separados entre as duas categorias de animais limpos e animais imundos. Portanto, nós temos os nossos dois animais, o porco e a ovelha. Como é que nós vamos dividir? Qual é o animal que pertence a cada categoria? Você consegue separar estes dois animais? O porco pertence a que categoria? A categoria dos animais imundos. E a ovelha pertence a que categoria? A categoria de quê? Dos animais limpos. Pronto, com esta informação nós prosseguimos em nosso entendimento da santificação. Objetivamente, o animal, a ovelha é um animal limpo. Objetivamente, o porco é um animal imundo, isto é, que pertence àquela categoria. E nunca o animal pode mudar de categoria. Por natureza, ou é um animal limpo, ou é um animal imundo. Agora, vamos para a categoria ou a explicação de salvação de perspectiva subjetiva. Perspectiva subjetiva de santificação. Vamos ver que, por exemplo,
Se nós pegarmos uma ovelha e esta ovelha foi cair num lamaçal, foi então se sujar, vai mudar alguma coisa. E se o porco, nós levarmos este porco e dermos banho neste porco, o estado externo deste porco vai mudar. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma mudança na santificação subjetiva. Nós vamos ver que nós temos uma ovelha que é um animal limpo, que de repente está sujo. E nós vamos ver do outro lado que nós temos um animal imundo, que é o porco, que de repente, subjetivamente, está limpo. Nós usamos esta ilustração para falarmos agora da condição do ser humano quanto à sua santificação objetiva e subjetiva. Objetivamente, o ser humano é ou faz parte da categoria assim de pessoas limpas ou de pessoas imundas. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são limpos, são purificados. Todos aqueles que estão ainda em Adão continuam assim com a sua natureza corrupta, portanto são pessoas imundas em relação à sua capacidade e à característica moral diante de Deus. Agora, falando de santidade subjetiva, nós entendemos que quando o cristão, o crente, o regenerado, peca, de repente esta pessoa limpa torna-se suja, mas não por natureza. A pessoa limpa está suja. Enquanto nós podemos ver que às vezes nós temos um pecador que se conduz bem diante assim da sociedade, não é uma pessoa imoral, e nós então podemos dizer, aí vai uma pessoa que pertence à classe de pessoas imundas, mas esta pessoa imunda está limpa, no sentido de que está vivendo uma vida moral. Vamos ver que foi desta forma que Paulo enxergava os crentes e os descrentes quando ele escreveu na palavra de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios 1, versículo 2, diz que ele estava escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora, isto quer dizer que a igreja em Corinto já era composto de pessoas santificadas. Aliás, ele fala em dois termos, aos santificados, e ele ainda esclarece dizendo, aos santificados que foram chamados para serem santos. Agora, a segunda escritura, também desta mesma carta, 1 Coríntios 5, versículo 1, diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, o que é que Paulo entendeu? Ele entendeu que havia pessoas lá em Corinto que estavam ainda sendo pessoas santificadas, estavam pecando, portanto, estavam, naquele sentido, sujas, enquanto havia pecadores naquela cidade que não eram assim, como aqueles crentes pecadores que tinham, sim, uma vida mais limpa moralmente. Então, é possível uma pessoa ser santificada objetivamente, mas ainda estar aquém dos padrões de Deus em sentido subjetivo. Vamos agora para uma segunda categoria, uma segunda maneira de vermos a santificação. Santificação como sendo uma coisa interna e uma coisa externa. Durante a história da igreja, a igreja tem pensado das duas formas.
ou está pensando que é uma coisa externa, ou está pensando que é uma coisa interna. Então nós temos este intercâmbio de ideias através de toda a história eclesiástica. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos tido entre a comunidade pentecostal durante este século uma ideia bem estabelecida que a santificação é uma coisa bastante externa, isto é visível. Agora nós estamos testificando uma mudança porque as pessoas estão começando a acrescentar a este conceito a ideia de que não é apenas uma coisa externa, mas é uma coisa interna. Isto nos leva para esta próxima parte da nossa consideração da matéria de santificação. Santificação externa é aquela que é óbvia. Você pode enxergar este tipo de santificação. É facilmente visto na questão de doutrinas e costumes. A ênfase da santificação externa cai hoje em dia sobre a roupa, o cabelo, o comportamento. Os fariseus estavam preocupadíssimos com as coisas externas, até querendo saber por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos de acordo com as suas tradições. Agora, Jesus Cristo estava um pouco preocupado com isso, mas não muito preocupado com isso. Romanos capítulo 14, versículos 2 e 3 e versículo 5 nos traz uma importante mensagem para esta questão da santificação externa. Crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quando a palavra de Deus diz cada um tenha a sua opinião bem definida em sua própria mente, está abrindo para nós a possibilidade de ideias diferentes e de conceitos diversos em relação a santificação externa. Vamos, por favor, lembrar disso. Quem sabe tem alguém entre seu meu ou que está assim na sua igreja que tem uma opinião diferente em relação à santificação externa e vocês não conseguiram se entender, mas por causa desta aula pode ser que você vai construir uma melhor convivência. Agora, se conformidade com Cristo é o nosso alvo, eu não imagino que nós temos alguém estudando conosco neste curso que não pense assim. Então, é muito importante que nós sincronizarmos o pensamento de Jesus em relação à santificação. Jesus teve, como eu digo, uma pequena preocupação com as coisas externas, mas tinha uma grande preocupação em relação às coisas internas. Ele então falou para os fariseus as seguintes palavras, Mateus 23, 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Uma santificação interna, aquela santificação que preocupava Jesus, é aquela santificação que acontece em termos dos nossos desejos, em termos da nossa natureza, em termos, sim, daquilo com quem nós simpatizamos. E é produzido dentro de nós pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus e pela habitação de Cristo entre nós.
Portanto, se alguém lhe perguntar a partir desta aula qual é a santificação mais importante, todos vocês estão em condições de responder sem dúvida alguma, observando que é a santificação interna que é mais importante. Agora, uma vez tendo uma santificação interna, obviamente esta santificação vai se demonstrar publicamente, isto é, as pessoas verão o tipo de vida que é diferente, mas o tipo de vida diferente não é caracterizado necessariamente por roupas, mas sim pelo poder de Deus naquela vida. Isto é, quando aquela pessoa ora, é porque alguma coisa vai acontecer. Deixa eu apenas também fazer mais uma ressalva que está dentro do seu texto, que observa-se o seguinte: é direito, creio eu, de toda a comunidade eclesiástica estabelecer as suas normas em relação a vestuário. Toda a comunidade eclesiástica tem este direito de estabelecer as suas normas. Somente torna-se problemática se aquela comunidade ou os membros da mesma tornam assim aquele padrão seu como sendo o único padrão permitido pela palavra de Deus. Quem lê a Bíblia entende que o padrão de Deus para os gentios e o padrão de Deus para os judeus foi bem diferente. Deus permitiu que os gentios tiveram assim um padrão de vida bastante liberal em relação aos próprios judeus. E quem foi o apóstolo da defesa da liberdade cristã não foi outra pessoa a não ser o próprio apóstolo Paulo, que era um judeu ortodoxo, mas ao mesmo tempo entendeu que o padrão de Deus não tinha que ser o padrão judaico para todo mundo. Vamos agora para mais um aspecto do nosso estudo da santificação, vendo que santificação é uma realidade imediata, ao mesmo tempo que é uma realidade progressiva. É uma terceira consideração que estamos fazendo agora. Santificação é um assunto extenso e é por isso que nós não podemos apenas nos deter em alguma ideia ou em algum exemplo. Nós precisamos considerar tudo isso. E lembre-se que você está aqui com a aula através do vídeo, mas a aula não para aqui. Depois você volta e você estuda particularmente esta matéria e você pode ler e reler a palavra de Deus para você encarar a santificação dentro destas várias categorias. Quem sabe hoje você, no mínimo, consegue fazer uma avaliação da sua própria ou do seu próprio padrão de santificação para saber se era interno ou externo. Mas vamos continuar. Santificação é uma realidade imediata e, ao mesmo tempo, uma realidade progressiva. A questão temporal é bastante importante. Quando é que a santificação acontece? Quando é que nós podemos afirmar que alguém é santificado? 1 Coríntios 6, 9 a 11 nos ajuda neste sentido. Acompanhe na tela. Acompanhe você mesmo para que vocês enxerguem o que a palavra de Deus está dizendo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aliás, se você observar este texto dentro do seu livro-texto ou dentro da própria Bíblia, você pode ter a ideia o que não é santificação, e é toda esta lista que Paulo mencionou ali. A questão dos impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes.
Todas estas pessoas, inclusive os roubadores, não herdarão o reino de Deus. Santificação não tem nada a ver com este tipo de padrão de vida. Mas o que Paulo está afirmando aqui é que estas pessoas que são os santos em Corinto, estas pessoas que eram membros da igreja lá, já haviam sido santificados. Fique alegre, por favor, se por mais nada em saber que você mesmo, que já aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, já foi santificado, porque a sua santificação foi uma coisa que foi efetivada no passado, naquele momento, quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Você passou a ter uma vida santificada e Deus pode chamar você de santo. Agora, como então explicar o comportamento dos coríntios? Como explicar? Que tipo de comportamento você fala? Veja aí no seu livro texto. Nós observamos que na igreja de Corinto havia todo tipo de pecado. Pecado entre os santos. Havia imoralidade, havia litígio, havia glutonaria e bebedeiras. Ainda havia falsa doutrina. E Paulo tem a coragem, a ousadia a dizer que este povo é santificado? Sim. Mas quando ele diz que é santificado, está dizendo que assim, em termos assim, da sua santificação na realidade diante de Deus, é uma coisa que aconteceu imediatamente. Quer dizer, passou de Adão para Cristo, virou uma pessoa santificada, separada. Mas, do outro lado, é uma questão progressiva e a pessoa precisa fazer progresso. Foi rápida e fácil Deus tirar, foi rápido e fácil Deus tirar o povo de Israel do Egito. Demorou um pouquinho, mas demorou muito pouco. Muito pouco em relação ao processo de tirar o Egito de dentro do povo de Deus. Você se lembra como foi difícil e como eles ficaram rodando assim no deserto durante 40 anos por causa do fato que eles não conseguiram acompanhar a vontade de Deus para a sua vida. Então lembre-se, a parte imediata é a questão de Deus nos transportar do reino das trevas para o reino do seu amado Filho. Essa é a parte imediata da santificação. Mas a parte progressiva é tirar de nós tudo aquilo que tem a ver com as trevas. Isto é, todos aqueles hábitos antigos que nós temos e que nós precisamos dominar. A realidade da santificação do cristão é semelhante à questão do reino de Deus. Ora, o reino de Deus já chegou e, ao mesmo tempo, de outro lado, ainda está para se manifestar. Então é por isso que nós podemos acompanhar o sentimento da oração de Jesus, que ele, quando querendo dar uma resposta a pedido de uma aula em relação à oração, ele falou aos seus discípulos aquilo que é padronizado no meio cristão como sendo o Pai Nosso, ou a oração dominical, que diz que nós devemos buscar a Deus para que venha o seu reino. De um lado, já está aqui o seu reino, do outro lado, ainda está para vir, e, portanto, nós devemos aprender a orar para que este reino se manifeste. 1 João 3:2 também nos ajuda neste conceito de santificação, assim, imediata e santificação progressiva. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, a santificação é uma coisa realizada, já somos filhos de Deus. Portanto, se somos filhos de Deus, já fomos santificados. Mas do outro lado, ainda está crescendo dentro de nós a expansão do reino de Deus. É como se, quando o povo de Israel adentrou-se dentro da terra prometida, já podemos dizer com toda segurança, assim, atravessaram o Jordão, entrou em Canaã, já estão por dentro da terra prometida.
Sim, mas por dentro da terra prometida havia ainda todas aquelas regiões não conquistadas e então precisavam assumir controle da terra, e é justamente isso que o Espírito Santo está querendo fazer em nossa vida, isto é, conquistar todas as regiões da nossa vida para que nós sejamos plenamente cheios do Espírito Santo, que não haja nenhuma porção da nossa vida que está assim longe da santificação de Deus. Vamos agora para a quarta parte da santificação, a quarta polaridade. Você está gostando dessa questão de ver a santificação através dos dois extremos? Porque muitas pessoas apenas enxergam de uma forma e não enxergam o outro lado, e então nós não conseguimos uma boa convivência dentro da igreja. Qual é a quarta parte? Você está acompanhando dentro do seu livro-texto, portanto, aqui na tela também está saindo para ajudar você a acompanhar a aula. A quarta parte é a santificação como uma parceria divina e, ao mesmo tempo, humana. É uma parceria entre os dois, é uma coisa que Deus faz e, ao mesmo tempo, é uma questão de que nós temos que nos envolver neste processo. Você pode então perceber que a santificação depende dos dois. Esta é a nossa parte de estudar agora, que depende de Deus a santificação, mas ao mesmo tempo depende do ser humano. Há cristãos, há crentes, quem sabe você é uma delas. Há pessoas que querem radicalizar a verdade. Não é isso mesmo. É, meu irmão, é isso, mas é aquilo. Quer dizer, nós temos os dois lados. É de Deus? É. Mas é do homem, sim. Agora, é do homem, sim, mas também é de Deus. Por favor, busque e aprenda a buscar e aprenda a gozar e valorizar o equilíbrio da Bíblia. Nesta última consideração das dicotomias ligadas à santificação, pesquisamos a fonte ou a responsabilidade da santificação. Nós vamos ver, por exemplo, na história da igreja, que John Wesley, ele trouxe uma doutrina de santificação que sugeria que o povo ia passar por uma segunda experiência da graça de Deus, semelhante ao conceito que nós temos do batismo no Espírito Santo, através de que esta pessoa ia alcançar uma santificação plena ou uma santificação inteira. Agora, os pentecostais também entendem que nós recebemos poder quando o Espírito Santo vem sobre nós ao experimentarmos o poderoso batismo no Espírito Santo. Agora, qual é a diferença entre as duas perspectivas, metodista e pentecostal? O metodista entendeu que, ao termos esta experiência nova com Deus, a pessoa ia ter uma vida diferente, isto é, teria um completo domínio sobre o pecado. E posso dizer, neste sentido, eles exageraram a questão bíblica, porque tem gente dentro daquela doutrina que sugere que nunca jamais vai pecar uma vez que alcançou esta segunda obra da graça de Deus. Mas os pentecostais entendem que o poder de Deus vai nos ajudar no evangelismo. A diferença, o metodista entende que nós seremos aptos testemunhos porque nós temos uma vida diferente, enquanto nós entendemos que nos propulsiona para a seara do Senhor, para ganharmos almas. Então a perspectiva é um pouquinho diferente. Mas vamos ver, por exemplo, que a diferença é a questão da parceria, e nós vamos para Filipenses 2, 12 e 13. Paulo escreve para os filipenses e fez uma coisa muito bonita e muito importante em relação à nossa salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Isto quer dizer que Deus opera em nós
tanto o querer como o realizar. Agora, cabe a cada um dos filipenses, segundo Paulo, a desenrolar ou desenvolver a sua salvação. E a santificação, esta aula que nós estamos trabalhando, esta santificação é justamente o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, que nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós temos Cristo como Salvador, agora precisamos desenrolar ou desenvolver esta salvação. Uma ilustração que pode ajudar você é aquela ilustração de Noé e a arca que ele havia de preparar sob o aviso e a advertência de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que todas as medidas foram dadas por Deus. Deus deu para Noé aquele método de salvação, que seria a arca, deu para ele todas as medidas necessárias, explicou que tipo de madeira havia de usar, explicou como deveria ser subdividido a arca, mas depois disso, ele deixou Noé construir a arca. Então, de um lado, Deus providenciou a salvação, isto é, a ideia, o conceito da arca, mas do outro lado, ele deixou Noé desenvolver esta salvação, isto é, edificar esta arca. Agora, Noé teve a instrução de Deus, mas ele teve a escolha também se ele ia ou não acompanhar as instruções de Deus. E você mesmo, irmão, tem a mesma oportunidade de o acompanhar aquilo que a palavra de Deus diz para nós em relação ao desenvolvimento da nossa salvação, ou você pode deixar de lado. Quantas oportunidades não houve para Noé economizar o tempo? Quantas oportunidades não houve para Noé economizar o método de fazer a arca? Porque ele tinha que impermeabilizar a arca dos dois lados, tanto do lado externo como do lado interno. Por que não podia fazer apenas de um dos lados? É porque Deus tinha falado. Agora, Noé poderia fazer de qualquer jeito, mas chegou aquele dia em que Deus disse para Noé: agora Noé, entre nesta arca. E vai chegar o dia, meu irmão, minha irmã, quando Deus vai dizer a você: agora entre na arca que você construiu. Isto é, entre naquela salvação que você desenvolveu e agora você vai viajar, e você vai viajar em direção ao juízo para ver se você de fato vai ser aprovado, para ver se você de fato fez conforme o plano que foi dado. E é por isso que Paulo diz aos filipenses que você deve desenvolver a sua fé, a sua salvação com temor e tremor. Vamos ler então um versículo para terminarmos, aqui é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11, que nos relembra do fato que amanhã o fogo proverá tudo e, portanto, devemos dar toda a prova da nossa eleição. Visto como pelo seu divino poder têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, é esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim,
não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é justamente o porquê da salvação, para que quando você chegar diante do trono da glória, você será em condições de receber o bem-vindo do nosso Pai Celestial. Que Deus vos abençoe.